pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam, dizendo, não. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecer, imundo é. Agora, pois, aplica o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes do forno, que pôs pedras sobre pedra no templo do Senhor, depois daquele tempo veio algum e a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Ferimos com a queimadura e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Onde, pois, eu vos rogo desses dias, este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9, onde o vosso coração nessas coisas, ainda há semente no celeiro, nem a videira, nem a romeira, nem a oliveira, tem dado os seus frutos, mas desses dias vos abençoarei. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a tua palavra. Pai, quero nessa hora, Deus, agradecer, porque o Senhor é Deus soberano sobre toda a terra e céu. Pai, nós queremos agradecer, porque a tua palavra traz revelações, entendimentos, ó Deus, que vai trazer de volta a ordem daquilo que ficou na desordem, aquilo que está fora do prumo do qual o Senhor quer que estejamos. Nós queremos pedir ao Senhor que esta palavra ela possa ser remédio para curar as nossas chagas, as nossas feridas, e que possamos, Senhor, usar a tua palavra para que, ó Deus, ela seja o referencial das nossas vidas, o referencial daquilo que é a tua vontade, o referencial daquilo que é a tua glória. E por isso, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Diante desse texto, que esta palavra, antes de falar em qualquer um dos teus filhos nesta noite, fale com o teu filho que estará ministrando primeiro. Por isso, quero pedir a tua direção, Espírito Santo, e que o Senhor tome a direção da minha vida conforme o teu querer. Que não seja aquilo que eu quero falar, ou aquilo que eu penso que devo falar, ou aquilo que eu acho que é melhor falar, mas quero falar daquilo que o Espírito do Senhor me revelará. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida dos teus filhos, pela vida do teu povo. Quero agradecer pelos teus filhos que já chegaram e aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor continue a abençoar de uma maneira tremenda e de uma maneira bem gloriosa. Nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Então nós louvamos ao Senhor porque essa é uma palavra corretiva, uma palavra que traz correção para tudo aquilo que nós estamos vivendo, ou aquilo que nós estamos pensando. Mas a palavra de Deus, em tudo, ela é proveitosa para corrigir, para trazer cura, para trazer entendimento, para trazer longos passos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E estamos aqui por conta dessa palavra. Nós viemos porque nós temos necessidade
não somos necessitados. Nós ouvimos isso lá, uma palavra do Paulo Júnior, que nós não somos necessitados. Nós temos necessidades. E as nossas necessidades, elas são tiradas quando nós santos estamos juntos, e aí então nós podemos completar um ao outro. Né? O necessitado, na verdade, é aquele que vive uma vida solitária e para si mesmo. Então nós queremos que a palavra de Deus ela possa trazer em nós entendimento para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá no versículo 19 do texto de Ageu, ele traz uma pergunta muito interessante, que e diz o seguinte: há ainda semente no celeiro? E é uma pergunta: há uma semente, ainda há semente no celeiro? Né? Onde está, de fato, a nossa semente? Então isso vai trazer para nós hoje um entendimento, uma reflexão, né? Para que haja mudança de comportamento, para que haja mudança na nossa trajetória, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, enfim. A palavra de Deus ela vai trazer um entendimento para nós. Então, a pergunta que Ageu traz aqui, que tem aqui, né, para nós nessa palavra é: há ainda semente no celeiro? Onde está a semente? Onde está a sua semente? E então nós podemos entender, se perguntar: Senhor, então qual é a minha semente? Seu testemunho, seus frutos, seus dons, as revelações que Deus tem te dado, né? Sua vida. Então tudo isso se transforma para nós como semente, né? Como semente. Por quê, querido? Por que ele traz esse entendimento para nós, se ainda há semente? Trazendo para os nossos dias atuais, é uma pergunta que nos confronta, que traz confronto para nós, né? Por quê? Porque, de fato, essas sementes é o que faz a diferença. Não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Mas é pelos frutos que somos vistos, que nós seremos reconhecidos, são pelos frutos. Não é pela minha roupa, não é pelo meu carro, não é pela minha casa, não é pelo sapato que eu coloco, não é pela minha camisa que eu coloco, mas é pelos frutos que Deus está acrescentando sobre as nossas vidas. Então a pergunta agora é: ainda há semente na sua vida? Onde está a sua semente? Nada vai acontecer em nossas igrejas, não. Nada pode acontecer na nossa igreja, a nossa igreja pessoal. Não apenas, não estou falando apenas do tempo aqui, do espaço, mas estou falando da nossa vida como igreja de Cristo, aquela que é andante, aquela que está pelos quatro cantos dessa terra, proclamando o ano aceitável de Cristo. Onde é que nós estamos aplicando a nossa semente? Então nada vai acontecer em nossas vidas se essas sementes não estão sendo plantadas. Então nada vai acontecer em nossas igrejas, como nada produziu fruto em Jerusalém. Até aquele dia, que dia? O dia em que começaram a reconstruir o templo. Então Ageu estava profetizando para os judeus que retornassem, que estavam retornando do exílio babilônico. Então quando Ageu profetizou, ele estava falando para nós hoje da importância da nossa semente. Quando nós estamos semeando aquilo que Deus está derramando no nosso celeiro, essas sementes elas precisam germinar. Nós não podemos passar em branco. Teve uma coisa muito interessante que Paulo Júnior falou na terça-feira, é que nós não podemos permitir que as nossas sementes
Deus. Por quê? Porque senão não vão poder germinar. Quando nós permitimos que as nossas sementes elas virem um grão, nós começamos a interromper todo o ciclo da vontade de Deus para a vida daqueles que estão mais perto, daqueles que estão mais longe. Queridos, sabe que para colhermos e termos uma excelente colheita, devemos então entender o que é que nós não estamos conseguindo colher nenhum fruto. Porque as pessoas elas não estão vendo, não veem nós as sementes que precisam ser vistas. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós estamos interrompendo todo o processo do que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então lá no versículo 12 a 14 diz assim: se alguém leva carne santa na aba das suas vestes, da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado. E os sacerdotes responderam dizendo: não. E disse Ageu: se alguém que se tenha tomado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará este impuro, imundo? Então respondeu Ageu e disse, e os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecer, imundo é. Então o que é que o profeta Ageu estava dizendo? O que é que o profeta Ageu estava dizendo diretamente para aquele povo? Que havia falta de semente de santidade. Estamos preparados para fazer o que for preciso para vivermos uma vida santa? Será que isso nos preocupa? De vivermos uma vida de santidade? E a Bíblia diz que se não formos santificados por Deus, jamais poderemos ter o quê? Contato com a glória de Deus. Poderemos ser entendidos da glória de Deus, alcançados pela glória de Deus por forma da santidade, ao qual ninguém terá Deus. Então, a grande verdade é que aquele povo, em tudo que colocava a mão, em tudo que ele estava fazendo, em tudo que ele estava produzindo, era imundo. Por quê? Porque não havia santidade neles. E é por isso que muitas vezes a nossa vida vai de mal a pior. Por quê? Porque nos falta santidade. Então Paulo Júnior falou assim: a gente não está aí se preocupando com a salvação. Por quê? Porque eu sei de onde eu vou, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. E a santificação, querido, ela precisa ser vivida. Vivida. Então, o Ageu, o profeta Ageu, questiona eles. Então, quer dizer que se você levar aqui a carne, e tocar nisso, tocar naquilo, e se vocês fizerem tudo isso escondido, vocês acham que haverá santidade nisso? Não, não haverá santidade. Não terá santidade nenhuma. Por quê, amado? Porque nós estamos vivendo totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Porque nos falta o que, amado? Santidade. Então, o texto diz que quando o impuro toca o puro, o que acontece? O puro torna-se o que, amado? Impuro. Quando nos falta santidade, a gente começa a proliferar
Porque em tudo que eu tocar será santo, porque será totalmente abençoado por Deus. É impossível um impuro tocar em alguém para que alguém seja puro. Já viu isso, querido? Não, está dizendo isso, que o impuro, se ele pegar no puro, o puro fica impuro. E é por isso que a igreja do Senhor, ela tem que estar atenta nas suas atitudes, para não tornar impuro aquilo que é puro. Porque a responsabilidade da igreja de Cristo é pegar o impuro e torná-los puros. Essa é o papel da igreja. Foi para isso que o Senhor chamou a igreja. Foi para isso que o Senhor adornou a sua igreja. Foi para isso que o Senhor santificou a sua igreja. Foi para isso que o Senhor tem adornado a sua igreja dia por dia. Para quê, amado? Para que quando ela chegar perto do impuro, ela não seja contaminada, mas ela contagia com a glória de Deus. Com o que, amado? Com a santidade. A igreja precisa transbordar da santidade de Deus. Aí eles agora estavam no estreito. Por quê, amado? Porque eles começaram a entender que a vida deles não era nada daquilo que eles achavam que estavam vivendo. Era pura besteira. Era pura mentira. E nós não podemos viver uma vida de mentira. E a mentira só prevalece quando a santidade está ausente. Então, quando nós somos santos, santificados pela glória de Deus, meu irmão, não tem diabo que suporte. Sejam santos como eu sou santo, diz a palavra. Santificai-vos hoje, por quê? Porque amanhã eu farei grandes coisas, meu irmão, no vosso meio. Não é? Por que precisamos? Porque os milagres de Deus vai acontecendo segundo a vontade de Deus, por conta da santidade, por conta dessa graça de Deus que está fluindo no meio do seu povo. Deus tem prazer nisso. A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Amém, irmão? Amém. Agora eu preciso buscar o quê, querido? A santidade. Não pode faltar na minha vida a semente da santidade. Né? Porque em tudo seja para a glória de Deus e não para o meu benefício, não para quem seja para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Então a semente da santidade é o que não pode faltar na sua vida, não deve faltar na sua vida. Aleluia! Seu coração tem que estar em Deus, com Deus. Lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz o quê? Se Deus não estiver em nós, se nós não estivermos em Deus e Deus em nós, nada eu poderei fazer. Por quê, irmão? Porque Deus tem que estar em mim. Porque Ele precisa reinar em mim. Em algum momento eu posso até estar em Deus. Mas a Bíblia diz que o diferencial não é a foto de eu estar em Deus. O grande diferencial é quando eu permito que Deus esteja inteiramente na minha vida. E quando Deus está reinando inteiramente na minha vida, aí começamos então a produzir o que é? Frutos de santidade. Então a semente da santidade não havia no coração desse povo. Outra coisa, a semente da obediência. No versículo 15 diz assim: agora, pois, aplicai vosso coração a isso. Por que ele disse isso? Aplicai vosso coração a isso. Saia do mundo da imundície e venha para o mundo de graça. Venha permitir o quê? Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Que tudo aquilo que Deus está falando para você é o que vai trazer vida para você. É agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de poder pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, tem que ser antes. Antes de começar a obedecer através da construção do templo, eles não tiveram
tempo veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem e com sarai em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Por que, amado? Porque não havia obediência. Diz o Senhor: Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Por quê, amado? Porque não havia obediência naquilo que é a direção de Deus para a vida deles. Não havia obediência. Podemos, amado, ter um aumento de batismo aqui na igreja, mas quando semearmos o que, amado? A semente da obediência. Podemos ter até um aumento de frequência, mas quando que, amado? Quando houver a semente da obediência. Podemos ter até um aumento de quê? De unidade, mas quando houver o quê? Semente de obediência. Enquanto houver a obediência, amado, haverá crescimento. Mas quando nós deixamos a obediência, começamos a viver aonde, amado? No prejuízo, no ônus e não nos bônus, porque a obediência nos traz bônus. Mas o problema é que nós queremos viver no ônus o tempo inteiro. Por quê? Porque somos obedientes à direção de Deus, ao foco daquilo que Deus está querendo para a sua igreja. Como é que nós queremos o acréscimo? Como é que nós queremos que as pessoas venham? Como é que nós queremos vários batismos? Como é que nós queremos que as famílias sejam benditas se elas não conseguem viver em obediência à palavra de Deus? Não é o pastor, não é o conselho, não é a liderança, mas a Deus. Porque achamos que podemos viver do nosso jeito ou servir a Deus de qualquer forma. E a Bíblia diz, de forma relaxada, nada. Como é que eles queriam ver o acréscimo de Deus se não havia obediência no coração daquele povo? E sua semente, onde está? Está no celeiro? A Bíblia diz lá no Salmo 126, no versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo consigo os seus feixes, seus molhos. Mas olha o que ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Dar um bom testemunho, viver para a glória de Deus, não é fácil. Vai ter que tirar lágrima de você, você vai ter que chorar, você vai ter que tomar surra o tempo inteiro. Porque não é fácil, porque o mundo nos proporciona, sabe o quê? Facilidades, o mundo nos proporciona, sabe o quê? Tranquilidade. Olha, a vida quer. Não. Lá no meu trabalho, tem um cara lá, que até outro dia estava lá, dando confusão. Aí, ele tomou uma cachaça errada, e aí quase que morreu. Aí voltou dizendo, agora não bebo mais, tomo só uma cerveja, mas não tomo mais, não bebo mais. Aí, você não bebe mais? Tá bom. Aí eu acho que ele falou assim, aí alguém falou assim, Adilson, você precisa ir buscar Deus. Por que você não vai com o professor Washington para a igreja? Ele disse, não, para a igreja eu quero não. Não quer. As pessoas nunca querem. Não é? Por quê, irmão? Porque isso é difícil para eles mesmos. Por quê? Porque vai ter que abandonar a velha vida, deixar de viver as mesmas coisas. O problema é que nós estamos querendo viver as mesmas coisas o tempo inteiro, vivendo coisas velhas o tempo inteiro, tentando aplicar isso na novidade de vida de Deus, e não é. Aleluia, Jesus. Não é. Onde é que nós estamos colocando a nossa semente? Então quem sai andando e chorando enquanto semeia, irmão, pode ter certeza de uma coisa, você vai voltar com júbilo. Por quê? Porque você testemunhou do quê? Da glória de Deus que vai mudar a vida daquele camarada. E você precisa fazer isso. Você tem que dizer, cadê esse fruto? Quantos frutos nós temos? O que é que você tem feito para o reino? O que é que as pessoas estão sendo alimentadas com o seu fruto? Ou será que tudo que eu toco vira impuro? Não presta, não vale nada?